E essa é a aula 3, onde menos é mais. Vamos falar hoje sobre um design simples, onde a gente trabalha só com o essencial para conseguir aí resultados brilhantes. E o que faz um design excelente? Muitas vezes o segredo está na simplicidade e no aproveitamento só do essencial. Então vamos aprender agora como simplificar para conseguir resultados brilhantes. Vamos começar. Mesmo modelo aí das duas últimas aulas, modelo Aprenda e Faça, nossa primeira lição. Limite as cores para melhorar a clareza do seu design. Então aqui, nesse layout do lado esquerdo, a gente consegue perceber que ele está bem uniforme, tá bacana, porque ele tem um trabalho ali de poucas cores. E aqui no Faça, vamos trocar a cor do hambúrguer para que fiquem apenas duas cores. Então a gente tem aqui esse hambúrguer que tem uma cor diferente dos outros dois elementos da mesma categoria, vamos dizer assim, e aqui do lado os percentuais. Selecionando o hambúrguer, eu vou procurar a cor equivalente ali dos outros itens, provavelmente é essa daqui. A gente tem um documento, assim, cores do documento, então as cores que você já usou no documento ficam aqui e depois vem a paleta padrão. Vou clicar aqui e colocar uma cor. Olha como é que já ficou bem melhor. Dá para perceber visualmente que somente trocando essa cor a gente já teve um resultado muito superior ao que tinha antes. Vamos à lição 2. Evite o exagero, limitando os elementos gráficos. A gente tem aqui um exemplo de antes e depois que fica claro. Dá para perceber claramente que a gente não precisa de muitos elementos, como essas casinhas aqui, ou setas e uma outra casa aqui, para passar uma mesma mensagem. Aqui a gente já tem uma imagem da casa de fundo, então somente o texto com um fundo aqui colorido para dar destaque no texto é mais do que suficiente. A gente percebe aqui que o antes realmente está deixando aqui a desejar, e esse depois já está bem melhor do que esse daqui. Vamos fazer aqui na prática para entender bem essa lição. Delete as estrelas pequenas para simplificar o design. A gente tem aqui várias estrelas e realmente é desnecessário aqui essa quantidade. Eu estou usando o botão Delete aqui para excluir essas estrelas. Ou se você quiser também selecionar e vir aqui no ícone do lixo, também funciona. Mas como são muitos, eu vou direto aqui no teclado para facilitar. Olha como é que já ficou bem mais clean, que a gente fala, mais limpo, ou seja, retirando elementos e deixando uma área livre. Isso faz com que o design fique bem mais agradável. Vamos para a lição 3. Troque textos por ícones ou ilustrações para deixar a leitura mais rápida. Principalmente na internet, obviamente, as pessoas têm pressa. Então, sempre que a gente puder substituir texto por algum ícone ou ilustração que passe a mesma mensagem, a gente vai ter melhores resultados em função dessa questão do tempo. A pessoa não precisa ficar lendo muito, ela já olha e já identifica. Então vamos fazer um exemplo aqui. Retire o texto escuro e coloque o ícone abaixo. Esse ícone aqui do like do Facebook, ele já tem a mesma chamada para ação desse texto aqui embaixo, esse texto escuro. Curta a nossa fanpage. Então eu posso excluir esse texto e descer esse ícone para cá. Você vê que a gente consegue manter o mesmo padrão. A pessoa sabe que tem que dar um like para ganhar prêmios. Não precisa curtir nossa página. Então já fica o próprio ícone ou a ilustração pode substituir aí o texto e deixar a leitura mais rápida das suas artes, do seu design. Preste atenção nisso. Na lição 4, a gente vai falar sobre cores, também para evitar o uso excessivo. Então, evite usar muitas cores e estilos para deixar o seu design simples. Voltando ao tema aí da aula, menos é mais. Então, quando a gente tem vários textos aqui no antes, você percebe que um tem uma fonte diferente, são 3 fontes diferentes. Aqui nesse outro, a gente já tem apenas 2 fontes, o que já deixa o design mais simples e melhor. Vamos fazer o teste aqui do lado? Troque um dos textos para deixar apenas 2 fontes.
Vamos ver qual é a fonte desse aqui. Seleciono o texto aqui em cima, aparece Especial Elite. A gente tem o convite, que está usando essa fonte aqui, Ribai. Vamos trocar então essa aqui de baixo, que está com Times New Roman, que não é um texto elegante, vamos dizer assim, para designs. Tem alguns locais que é uma fonte serifada que você pode utilizar, mas vamos trocá-la. A gente tem aqui, acima de todas as fontes, também as fontes já utilizadas nesse design. Então vamos botar a mesma fonte do convite e a gente pode até trocar a cor também. Vamos colocar um branco para dar um destaque. Então o exercício aqui é a gente ficar atento para o número excessivo de fontes. Eu gosto também sempre de trabalhar com 2 fontes no máximo. Vai ter uma próxima aula aí onde eu vou falar bem detalhadamente sobre essa questão de fontes, como trabalhar com 2 fontes. Normalmente a gente trabalha com uma fonte serifada e a outra não, para poder gerar um contraste, mas eu vou falar sobre isso numa próxima aula. Nesse ponto, a lição é entender que menos é mais. Isso serve para cores e isso serve para fontes do texto também, né? Que são as fontes que cada texto pode ter. E vamos para a lição 5. Organize os elementos do seu design entre si, usando para frente e para trás. Esse recurso para frente e para trás, ilustrado aqui por essa imagem, fica aqui em cima, no organizar. Sempre que você seleciona qualquer elemento, tem essa opção do organizar. Você vê aqui esse quadrado, esse retângulo, desculpa, ele está na frente desse texto aqui, por isso não está ficando legível. Já aqui embaixo a gente jogou o retângulo para trás do texto e dá para a gente perceber um destaque bem maior, onde a gente tem essa imagem de fundo. Vamos fazer então aqui na prática. Para melhorar a leitura, coloque o efeito claro para trás do texto. A gente tem aqui esse texto, Yard Sale, e a gente tem aqui um efeito claro que na verdade está cobrindo o texto. Vamos selecionar esse efeito e vamos vir aqui em organizar. Dá para perceber que só dá para jogar ele para trás, porque ele está na frente de todos os outros elementos. Então se eu clicar uma vez, olha como é que fica bem mais legível o texto. Se eu clicar outra vez, ele vai para trás da imagem, o que eu não quero. Então eu volto aqui para frente para ele ficar somente atrás do texto. Vou repetir a mesma ação aqui, seleciono um elemento que eu quero organizar e coloco ele para trás. Então essa lição 5 é para você sempre ficar atento que os elementos, quando sobrepostos, você pode organizar essa ordem, né, como em camadas. Quem já trabalhou aí com Photoshop ou conhece um pouco, sabe que os designs eles são feitos em camadas. Então aqui a gente também tem essa opção para organizar os elementos. Se você está aqui na aula 3, provavelmente você assistiu as 2 últimas aulas, eu sempre dou uma dica no final. Esse arquivo que eu estou utilizando para a aula, ele é uma montagem de fotos de 25 por 20 centímetros. É um arquivo para ser impresso, mas o formato dele um pouco quadrado ajuda aqui nesse modelo de aula. Porém, a gente sabe que o Canva, a dica é essa, hein? Preste atenção. O Canva ele tem vários formatos. Eu selecionei aqui um post do Instagram, já abri aqui para facilitar na aula. E aqui do lado, assim como eu disse na aula passada, em todos os formatos você tem layout já do Canva, que o próprio Canva oferece, alguns gratuitos e outros pagos. Tá? Então a gente pode ver aqui em cima, sempre que você queira ver qual é o formato do seu design, você vem aqui no item arquivo, no menu, a gente pode ver que é um post do Instagram, 1080 por 1080 pixels. A dica é a seguinte, para você montar, criar posts aí para o seu Instagram, você pode utilizar vários dos designs gratuitos que tem aqui, simplesmente pegando e clicando, trocando as imagens e utilizando como esse daqui, por exemplo. Vou clicar aqui. Então aqui já tem nessa imagem já tem um filtro que está escurecendo a imagem. Então se você carregar para cá uma imagem, ela já vai vir com esse filtro. E você pode utilizar já esse contraste de fontes. Você vê que ele trabalha com uma fonte aqui em cima. Aqui já é a mesma, mas aqui em cima tem uma outra. Provavelmente essa aqui é a mesma. Então ele trabalha 2 fontes, como eu orientei aí na nossa aula. Pode parecer que isso não é uma dica,
Mas, além dos designs gratuitos, eu vou excluir aqui esse design inteiro, você tem alguns designs pagos. Tá vendo? Esses que tem os ícones aqui são pagos. Eu vou selecionar ele porque você só paga quando você quer baixar para poder utilizar esse design. Agora, o que na verdade está sendo cobrado aqui, vai ser cobrado? São as fotos. Então, você pode pegar um design desse que é pago e fazer o quê? Substituir as fotos por fotos suas, ou então, aqui em elementos, pegar fotos gratuitas e montar a sua arte. Então eu posso pegar essa daqui e substituir, já joguei um sorvete para cá, vou pegar essa outra aqui também gratuita e jogo para cá, vou dar um duplo clique, a gente viu isso na última aula, na outra aula, para você organizar uma imagem dentro de um grid, e aí aqui você vem e troca o texto de acordo com o seu design, certo? Então a dica é essa, você utilizar como referência algum design pago, mas substituir os elementos para poder utilizar essa organização dos elementos, mas não ter que pagar e continuar aí na sua conta gratuita. Tá ok? Eu sou o Fernando Tanuri, essa foi a aula 3 do tutorial Canva. Se você gostou, dá um joinha, isso indica aí para o YouTube que o canal está entregando um conteúdo de valor para você. Se quiser compartilhar, fica à vontade. E a gente se vê na próxima aula, na aula 4. Até mais!